Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode repetir comigo assim, ó: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque nós podemos sempre recorrer à Tua palavra e esperar que o Senhor possa falar em nossos corações. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez nós podemos estar aqui neste lugar para juntos congregarmos, para juntos adorarmos ao Senhor e ouvirmos do Senhor uma palavra que pode transformar os nossos corações, pode transformar o nosso estilo de vida, a maneira como pensamos e reagimos à medida que como vivemos, Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa tocar em cada coração aqui nesta manhã e que nós possamos sempre estar dispostos a ouvir e obedecer a Tua voz, para que nós possamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu oro nessa manhã, Jesus. Amém. Amém, queridos. Há uns 4 meses atrás, eu estive passando por um exame de rotina. Se você não faz exame de rotina, eu gostaria que você começasse a fazer também, que é importante para a sua saúde. E o médico pegou meus exames e ele falou, e tem uma coisa preocupante na hora que o médico pega o seu exame e faz assim, né? Você já sentiu isso no seu coração? Quando ele faz assim, ó, você fala, meu Deus, vou morrer. Você já sai de lá achando que você vai morrer. E ele falou assim: Felipe, deu uma alteração aqui num hormônio lá, eu vou precisar que você faça um exame. E voltei lá fazer o exame com ele. E naquele momento que ele me deu o laudo do exame, e eu fiquei muito preocupado, ele falou que eu tinha um nódulo na mama. E você já viu como que a gente é, né, irmão? Curioso. Fui pesquisar no Google o que poderia acontecer comigo. E a primeira coisa que eu vi no Google, por isso que eu recomendo, irmãos, não leia o Google depois que você vai no médico. É perigosíssimo. E ele falou o seguinte: Felipe, e ele é o mesmo médico da minha mãe, e ele falou assim: olha, eu sei do histórico da sua mãe teve câncer de mama, e o câncer de mama é o câncer, um dos mais hereditários que existe, e eu vou ter que fazer um tratamento com você disso. E eu falei assim, nossa. Aí eu saí de lá, entrei no Google, pesquisei. Aí a primeira notícia que eu vi lá assim, ó, 98% dos cânceres de mama em homens são fatais. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Saí de lá, sentei numa cafeteria, comecei a tomar meu último café. Liguei para meu pai. Nessa hora, irmãos, eu comecei a citar todos os versículos da Bíblia que eu conheço. E eu conheço bastante versículo. Saí de lá, liguei para meu pai. Falei, pai, aconteceu isso. Meu pai falou assim, vamos orar. Eu comecei a orar e nós começamos um jejum. Lógico, queridos, comecei a fazer o tratamento que o médico me deu. E durante 60 dias eu fiz um tratamento médico para tratamento de um câncer, não é câncer que ele falou, é mioma, não sei, lembro. E ele falou assim, ó, você vai fazer o exame no dia 2 de junho. Coincidentemente, meu aniversário é 4 de junho. E eu falei assim, Senhor, me dê de presente de aniversário qualquer coisa que seja o exame dar negativo. Fui bem com Deus. E uma das coisas que eu aprendi na minha família foi o seguinte, que nós devemos, e o pastor falou aqui agora, que nós devemos
agir e pensar por fé. E meu pai falou assim, aí você já viu, né, irmãos? Você fica passando a mão toda hora, é assim com você também? Você descobre um negócio assim, você fica pondo a mão toda hora. Aí meu pai falou assim, não coloca mais a mão. Eu obedeci, irmãos. Uma coisa que eu aprendi desde criança, papai e mamãe têm que obedecer independente da sua idade. Entendeu? Ainda mais o meu e a minha mãe. Vocês conhecem os dois, eu tenho muito medo dos dois. Entendeu? Mas da minha mãe eu tenho mais. Brincadeira. Perceberam o tamanho do meu medo? Saí de lá, eu fui na palavra do meu pai, eu fiquei todos os dias fazendo tratamento e não pus a mão. Fui fazer o exame, cheguei lá no exame, e é meio tenebroso, ele coloca você numa salinha sozinho. Eu acho que é para você refletir na vida, aquela salinha sozinha. Aí eu fiquei lá sentado, e sabe, irmãos, algumas coisas começam a vir à mente, eu lembrei do meu avô Danilo. Ele falou assim, uma vez eu fui com ele no médico fazer um exame, o médico falou para ele assim, seu Danilo, o que o senhor tem? Senhor, eu não tenho nada, é vocês que falam que eu tenho. Gente, aquilo pegou na minha cabeça, eu falei assim, peraí, vou falar a mesma coisa. O médico chegou a fazer o exame em mim, ele falou assim, Felipe, o que você tem? Eu não tenho nada. Não, sim, é vocês que falam que eu tenho. E ele começou a fazer o exame lá, e fez a ultrassonografia em mim, e eu peguei o exame, e eles não falam nada, né, queridos? E você fica vendo aquele negócio lá, você não consegue entender muito aquele negócio. Saí de lá, peguei o exame, fui lá no médico, no mesmo dia, não, no outro dia, quando saiu o resultado, fui lá no médico, levei para ele, e ele pegou o papel e olhou para mim e fez, Felipe, você não tem mais nada. Irmãos, glória a Deus. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para meu pai e falei assim, pai, você não vai acreditar. Ele falou assim, eu acredito. O exame deu negativo. Deu negativo não, o nódulo desapareceu. Ficou só o espaço vazio dele lá, o médico mostrou, fez um risco assim, aqui ele estava aqui, o espaço ficou vazio. Mas é exatamente sobre o que traçou esse caminho que eu quero falar com vocês. A Bíblia fala claramente a respeito daquilo que nós e como nós pensamos. E sabe qual é o grande problema que nós temos hoje no mundo que vivemos? E tem uma palavra muito famosa hoje que todo mundo fala que é o mindset. Não é? É a maneira como que você pensa, é a mentalidade, é como você pensa naquilo que está acontecendo na sua vida. E sabe, queridos, na hora que eu peguei aquele exame, eu comecei a pensar num monte de coisa. Mas uma das coisas que eu não pensei foi eu aceitar o conceito que eu era uma pessoa doente. Que eu tinha alguma coisa. Eu falei assim, eu vou ver minha vida normal. Vou ver minha vida normal. É lógico que quando você faz um tratamento desse, a medicação era um pouco carregada, e quando eu tomava uma injeção, eu ficava o dia inteiro zoado, o meu estômago ficava ruim, mas eu falava que eu ia viver minha vida normal. E quantas vezes nós somos tão presos a uma mentalidade que é voltado às circunstâncias, é voltado àquilo que nós estamos vendo, é voltado àquilo que nós estamos passando, que nós não conseguimos experimentar as bênçãos, as maravilhas, as promessas de Deus, porque eu e você estamos presos a uma mentalidade circunstancial. As pessoas hoje são tão superficiais, não tem profundidade nos seus pensamentos, na maneira como que pensam, que qualquer coisa que aconteça ao seu redor influi diretamente no que ele é. Nós vivemos crise no governo, vivemos crise na economia, vivemos crise na família, vivemos várias crises, mas a circunstância, o momento, aquilo que nós estamos vendo, não pode mudar a maneira como nós pensamos, não pode mudar a maneira como nós cremos, não pode mudar a maneira como nós vivemos.
E a igreja tem deixado de experimentar as bênçãos do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para elas, porque vive a mentalidade do deserto. Não entenderam que uma das coisas que o Senhor quer fazer na sua vida, quando você entrega a sua vida para Ele, é mudar a sua maneira de pensar. Porque o seu pensamento vai determinar como você sente, e vai determinar os seus comportamentos, e assim, de uma certa maneira, diante de tudo que pode estar acontecendo. Eu gosto muito da parte de João, quando os discípulos estão no barco, e aquela tempestade vinha, e eles ficaram presos, com medo do que estava acontecendo. Eles falam assim: vocês pensam muito pequeno, vocês têm pouca fé. Fé está ligado diretamente à maneira como que você pensa. A fé está ligada diretamente à maneira como que, qual é o seu mindset, ou qual é a sua mentalidade. Qual é a mentalidade que você tem levado para a sua vida espiritual? Qual a mentalidade que tem levado para a sua vida comum e tem deixado de experimentar as coisas de Deus? Romanos capítulo 2 diz assim, e não vos conformeis. Fala comigo: não vou me conformar. Põe o versículo de novo aí. Mas transformais pela renovação da sua mente. Tem uma versão que fala assim: da vossa mentalidade, ou da maneira como você pensa. Olha só como que, pode deixar o versículo aí, olha como que isso é importante, queridos. A maneira como que você pensa, muda o resultado daquilo que acontece na sua vida. Se você muda, se você renova a sua mente, Deus abre algo bom, agradável e perfeito para você. Quando você traz para você uma nova mentalidade, a mentalidade do reino, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quais são, ou qual é a mentalidade que nós temos que deixar para trás? Números capítulo 14, depois você lê lá na sua casa, porque é um versículo um capítulo extenso. Fala da história de um povo, pode tirar o versículo. Fala da história de um povo que recebeu uma promessa de Deus, caminhou no deserto durante 40 anos, e quando chegou lá, na frente da terra prometida, a Bíblia fala que eles viram a terra prometida. Deus mandou Moisés separar um espião de cada tribo, e falou assim: manda esses caras lá analisar essa terra. Depois de um tempo que eles analisaram, voltaram-se os espias, e falaram assim: olha, tudo que Deus falou a respeito dessa terra é certo. A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é produtiva. Tudo isso que Deus falou realmente é. Aí o povo: glória a Deus, aleluia. Aí depois tem uma vírgula nesse versículo que fala assim: mas, fala comigo, mas. Os mas na nossa vida são terríveis, não é? Ele fala o seguinte, é terra de gigante, é terra que engole os seus inimigos. E aquele momento, aquela frase de 10 espias, revoltou de uma certa forma o povo, que eles se revoltaram contra Deus, e Deus se revoltou contra o povo. Tanto que no versículo 28, coloca aí o versículo 28, Números capítulo 14, versículo 28, contudo, não, 14. Isso. Olha o que Deus falou depois de todo esse acontecimento. Pela minha vida, olha o que Deus está falando, cara. Diz o Senhor: certamente conforme o ouvi falar, assim os farei. Versículo 27, deixa eu ver o que ele fala no 27. 26. Não é isso aí, depois eu continuo. Essa falha acontece normalmente. Pode tirar. Deus fala o seguinte, esse povo que está murmurando contra mim, esse povo que tá não acreditando naquilo que eu estou falando, esse povo que está vendo a promessa e não está entrando, esse povo vai morrer aqui no deserto. Eu juro por mim, que eles não vão entrar na terra prometida. Olha a seriedade, queridos, da maneira como que você pensa, pode levar você a perder a promessa que Deus tem para você. Quantas vezes você teve no quase aqui? Quem já teve no quase aqui? Deixa eu ver.
Só essas pessoas, graças a Deus, a maioria que não teve. Você já teve um quase no namoro? Deixa eu ver. Quem já tomou um toco aqui? Seja humilde e levanta a mão. Seja humilde, reconhece que você levou um toco e levanta a sua mão em nome de Jesus. Porque aqui ninguém é Caio Castro. Sabe aquele quase que você chega assim e a pessoa fala assim, ó, você quer namorar comigo? E a pessoa fala, não. Hoje ficou mais fácil porque até os tocos é online, né? Você não tem mais aquela cara assim, né? Você fala para a pessoa assim, olha, você quer namorar comigo? A pessoa não. Fica mais fácil você digerir quando é pelo WhatsApp, né? Agora, antigamente, a geração que não era disso, você tomava olho no olho. Não. Dói, não dói? Quem disse tio essa dor aqui? Isso impediu você de tentar namorar de novo? Por quê? Porque faz parte de uma necessidade sua. Você quer namorar, faz parte da sua necessidade até fisiológica, arrumar um par, independente do tanto de não que você tomar, você vai continuar tentando, não é? Alguns desistem, mas a maioria tenta. A mentalidade que nós temos que adquirir, queridos, é entender que não é a circunstância que afeta o acontecimento, mas sim a maneira como nós pensamos que vai alterar a circunstância. Vou falar de novo para você entender. Não é a circunstância que altera o seu pensamento, mas é a maneira como que você pensa que vai alterar a circunstância. Se você acredita, se você tem fé, saiba de uma coisa, vai acontecer na sua vida, independentemente do que qualquer exame pode dizer para você, do que qualquer mercado pode dizer para você, do que qualquer crise política, econômica pode dizer para você, do que qualquer problema na sua família você pode estar vendo uma coisa, mas se no seu coração, pela fé, você crê, vai acontecer na sua vida. Você precisa mudar a maneira como você pensa, para que você possa experimentar das bênçãos e da maravilha que o Senhor tem para você, que esse povo não experimentou. Por que eles não experimentaram? Primeira coisa que eles tinham na sua mente que eles precisavam mudar, era a sua medida de poder. Fala comigo assim, medida de poder. Quando eles olharam para a terra prometida, quando eles foram experimentar aquela terra, a primeira coisa que eles falaram assim, ó, esse povo é poderoso. Qual era a medida que eles tinham para trazer um balanço nessa medida de poder? Se você for fazer uma luta hoje, se você for ver grande parte das artes marciais, elas foram criadas a partir da fraqueza, sabia disso? Por quê? Um mirradinho, Jigoro Kano, ó, vocês judô, galera. Quem sabe quem que é Jigoro Kano aqui? O cara que criou o judô, não é? Ele era mirrado, baixinho, e que desenvolveu uma técnica para que ele pudesse ganhar dos grandes e dos fortes. Todas as artes marciais partiram da fraqueza, sabia? A diferença está na medida que você tem de poder. Hoje nós vamos ter o jogo de futebol aí, né? Da final Brasil e Peru. Se a gente for olhar pelos olhos naturais, qual é a probabilidade do Brasil ganhar? Maior do que a do Peru, não é? Agora, se o Peru entrar em campo acreditando que vai perder, o que vai acontecer com ele? Vai perder. Você já percebeu que a maneira como nós medimos aquilo que está acontecendo na sua vida determina o resultado? A medida que você tem de poder determina o final na sua vida. Sabe por que nós não experimentamos muitas bênçãos e promessas de Deus? Porque nós queremos nivelar os nossos problemas pelo nosso poder. Nós nivelamos o acontecimento das nossas vidas por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós experimentamos, e esquecemos que nós não vivemos pelo aquilo que nós somos, nós vivemos por aquilo que Deus é. Queridos, se aquele povo tivesse medido aqueles soldados, aquele exército, Anakim, Serafim, não sei o que, tudo lá, por aquilo que Deus era, com certeza eles entrariam na terra prometida. Mas eles olharam na medida de que eles eram. A primeira mentalidade que você precisa mudar na sua vida, querido, é a mentalidade da medida de poder. Quem tem mais poder na sua vida? Você tem que definir isso, e isso tem que ser muito claro na sua mente.
Porque enquanto você achar que com a sua força, com o seu braço, você vai conseguir, a sua medida de poder vai ser muito baixa e você vai continuar ainda sofrendo as consequências de viver uma vida circunstancial. Se você quer experimentar da bênção de Deus, queridos, entenda o nível e a medida de poder. Se você for medir algum problema seu com a medida de Deus, como que vai ficar o seu problema? Vamos lá, vou perguntar, você responde, tá, irmãos? Eu trabalho na escola e quando a gente conversa com as crianças respondem o que a gente fala. É que a gente fica mal acostumado, né? Se você for comparar os seus problemas com o tamanho de Deus, que tamanho ficam os seus problemas? Pequenos. Agora, se você for comparar os seus problemas com você, que tamanho que ele fica? O problema mudou? Quem mudou? A medida de poder. A maneira como eu penso e a maneira como eu meço. Se eu medir por mim, eu estou enrolado, queridos, eu não vou conseguir resolver nada na minha vida. Mas se eu medir por Deus, eu vou agir por fé e vou experimentar milagre na minha vida. Se aquele povo tivesse olhado para Deus e falado assim, ó, eu vou medir por Deus, assim como dois fizeram. Josué e Calebe. Eles experimentaram, porque eles mediram as circunstâncias, não por aquilo que eles pensavam, mas por aquilo que eles acreditavam. Segunda mentalidade que nós precisamos mudar. Além da nossa medida de poder, é como a gente se vê. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele. Como você se vê? Tem gente que se vê além daquilo que é. Você conhece alguém assim? Tem gente que se vê aquém aquilo que é. Você conhece alguém assim? Tem aquelas pessoas assim que falam assim, vamos fazer tal coisa. Não consigo. Gente, isso é uma coisa que me irrita profundamente. É uma pessoa que fala que não consegue antes de tentar. Eu prefiro ralar o joelho do que deixar de pular. E minha filha é muito assim. Eu tenho uma filha de 3 anos, Helena. Quando é interessante que eu tenho um de 11 e uma de 3. O João Pedro é um gentleman. Ele chega, ele abraça, ele fica abraçado em você. Eu não suporto muito isso, queridos. Mas é meu filho, eu amo ele. E meu filho já está grande, pesa 70 quilos. Ele vem, ele esquece que ele tem esse peso e pula em você na cama. E fica em cima, e sufoca você. A minha outra filha não gosta nem que põe a mão. Quando meu filho nasceu, o João Pedro, irmãos, eu estava falando para a Kelly ontem, é uma saúde de ferro. O João Pedro nunca foi no hospital. Nunca tomou antibiótico. 11 anos. A Helena já está no 28º. Com 3 anos. O João Pedro, olha só a diferença. Você poderia ter 10 filhos como o João Pedro. Tanto que minha filha mulher, quando teve o João Pedro tinha uns 3, assim, amor, eu acho que eu quero ter uns 4. Bem, que bênção. Vamos orar para que Deus mude a sua mentalidade. Porque o João Pedro é uma criança que você punha ele sentado, ele ficava sentadinho, brincando com os brinquedos. Você ia no restaurante, colocava ele na cadeirinha, ele até dormia sentado assim. Aí veio a Helena. Minha esposa falou assim, menina, mais comportada ainda, vai puxar a mãe. Irmãs, deu errado. A Helena, com 1 ano, ele desistiu de ter filho. Ele falou assim, opera que eu não quero mais, eu não aguento. Fui no médico com ela recentemente, a médica olhou assim as pernas dela e chamou eu no canto e falou assim, o que é essas marcas roxas na perna dela? Assim, minha querida, você não conhece a Helena. Se tem um obstáculo, queridos, é aí que ela vai querer pular. Aí eu fiquei pensando ontem, olhando para ela, por que a criança já nasce com essa percepção de superar obstáculos e desafios e isso vai perdendo conforme o tempo vai passando? O conhecimento é um veneno às vezes para nós, porque o conhecimento nos baliza, determina onde nós podemos ir ou não ir.
Criança não sabe, criança não tem limite. Se ela está aqui, irmãos, eu dou com criança o dia inteiro. Eu sou diretor de uma escola que tem de 1 até 17 anos de idade. Eu vi lá os moleques tranqueira, que tem que pegar lá escondido no meio do pátio, lá ficando com as meninas na escola de crente. Eu falo, parceiro, o que você está arrumando, cara? E uma criança de 1 ano e 2 anos, que a mãe chega aqui com a cara de terrorista querendo te matar, porque ela chegou com o cabelo cortado. Irmão, você já viu uma tesoura na mão de criança de 2 anos? Qual a primeira coisa que ela corta? O cabelo, parceiro. Não dá. Irmãos, e crianças é uma coisa, parece o Flash. Você está olhando para ela assim, ó. Você piscou, ela fez uma arte. Mas olha só, a mentalidade do crescimento que nós temos vai tirando a percepção vai nos dando percepção de limites. E vai nos deixando medrosos. Nós nem percebemos o quanto isso é prejudicial para nós, às vezes. Porque às vezes em momentos você podia ter experimentado algumas coisas na sua vida, você não fez por quê? Medo. Aquele povo tinha uma mentalidade seguinte, olha só, eles falam assim, ó, o povo é poderoso, é povo de guerra, olha como que eles falam, nós, perante eles, somos como gafanhotos. O problema não era só a medida de poder em relação a quem eles serviam, mas também era como eles se viam. Ele olhava para aquele povo e falava assim, meu Deus, nós somos um... Deixa eu usar, eu tinha uma outra referência para falar, mas não vai colar nesse momento agora. Sabe aquele, não sei o que, do cavalo do bandido? Sabe, quem sabe dessa referência já entendeu. A mosca daquele lugar do cavalo do bandido. E o cara ficava pensando, meu Deus, eu sou como gafanhoto para ele. Eles são muito grandes. Queridos, como você acredita em você, vai determinar muito aquilo que você é. Tem pessoas que ficam com uma crença daquilo que eles são muito pequenos. Olha, eu sou tão pequeno, eu não consigo isso, eu não posso, eu não tenho, porque a minha família... E cria a identidade derrotada. Você conhece alguém de identidade derrotada? Aí fala assim, eu sou pior do que os meus pais, é meio que igual o Gideão. Senhor, eu sou o pior da minha família. Aí isso leva a uma mudança naquilo que ele pode fazer. Se ele não é nada, o que ele pode fazer? Nada. Se eu sou uma pessoa derrotada, automaticamente tudo que eu fizer vai lhe dar em... E você vai começar a merecer, sabe o quê? Nada. Se você não acreditar naquilo que você é, as coisas não vão acontecer na sua vida. Sabe por quê? Não é positivismo, queridos. Olha só o que a Bíblia fala. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim, ó. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele... Como você imagina você? Olha em Joel capítulo 3, versículo 10. Esse versículo eu gosto bastante. Coloca lá, versículo Joel 3, 10. Olha lá que ele fala, Deus está preparando o povo para a guerra, e vamos lutar, aí ele fala, prepara a espada, prepara tudo, ele fala assim, digo fraco, mas vocês estão muito fracos, vamos lá, digo fraco, quando as coisas vierem contra você, o que você vai falar? Quando os problemas virem contra você, o que você vai falar? Quando a sua sogra vir contra você, essa é a mentalidade que você tem que carregar com você. Não é uma mentalidade de fraqueza, de deprimir, de trazer para você um tamanho que você não é, mas é acreditar no que a palavra diz que você é. Se você é fraco, você tem que bater no seu peito e falar. Se o povo tivesse feito isso, sabe o que eles tinham feito? Entrado na terra prometida. E se você fizer isso, sabe o que vai acontecer com você? Você vai experimentar das bênçãos e das maravilhas que Deus tem para você. A terceira mentalidade que você tem que tirar, perder ou abandonar
Em Números 14, capítulo 2, o povo vira e fala assim, ó: olha, Moisés, quando a gente estava lá no Egito, a gente comia cebola. Eu não sei por que Deus tirou a gente do Egito para morrer na guerra. Olha só, eles preferiam morrer como escravos do que morrer tentando ser livre. Eles preferiam morrer debaixo do chicote de Faraó do que pela espada dos anaquins. Eu não sei você, querido, mas eu prefiro morrer tentando. Quantos são assim? Pode dizer glória a Deus. Sabe qual é a mentalidade que às vezes eles carregavam e nós carregamos também? É a mentalidade do conformismo. Nós vivemos e estamos muito confortáveis aonde nós estamos e não queremos mudar de estágio. E queridos, mudar de estágio aqui é sabe o que de você? Esforço. E nós vemos uma geração do mínimo esforço. Quantos concordam comigo? As pessoas preferem assumir a posição de conformismo, ficar confortável naquilo que são, ficar sofrendo como escravos, do que tentar, com a mentalidade de livre, encarar o gigante e vencer a vitória. Queridos, aquele povo estava mais pensando em estar presos lá como escravo, onde eles não tinham que fazer nada, do que tentar encarar um exército onde que eles tinham que trabalhar. Queridos, mentalidade de vencedor é a mentalidade que sai do conformismo e encara a luta. Se você quer experimentar de bênçãos e maravilhas de Deus na sua vida, sabe de uma coisa, queridos, você precisa sair de onde você está e fazer algo. Se você ficar, irmão, confortável onde você está, sabe o que você vai ter? Nada. Eu não vi em nenhum momento ninguém na história experimentar algo sem fazer algo. O nada vezes nada gera o quê? Você precisa fazer alguma coisa. Vire para o seu irmão, dê um sorriso para ele e fala assim: meu irmão, não se conforte, não se conforme, saia do lugar onde você está. Porque o fracasso, deixa eu falar para vocês, o fracasso é o ponto mais confortável do homem, sabia disso? As pessoas lidam melhor com o fracasso de não fazer, com aquela ideia de que, pelo menos eu não tentei e não perdi, do que com a ideia de ter tentado e não ter conseguido. E a quarta mentalidade que nós precisamos vencer para alcançar as bênçãos que o Senhor tem, que eles ainda pensavam em voltar atrás. Paulo fala muito isso lá em Filipenses: uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que estão avante de mim. Queridos, se você for fazer qualquer coisa na sua vida espiritual, e ainda você ficar olhando para aquilo que você vai deixar para trás, queridos, você vai tropeçar e cair. Qualquer pessoa que corre olhando para trás, tropeça e cai. Qualquer pessoa que corre olhando para trás, tropeça e cai. Porque aquele povo estava além de preso naquilo que era confortável para eles lá no passado, eles queriam voltar para lá. Então, assim, vamos juntar um capitão aqui e vamos voltar para o Egito. Quem sabe o faraó nos perdoa. Queridos, você entrou numa luta que não tem como voltar atrás. Agora é seguir em frente. Mas você precisa trazer isso para você, porque o que tem impedido você de prosseguir é a mentalidade de que ainda pode voltar atrás. Tem muitos casamentos que não dão certo, sabe por quê? Porque a pessoa sabe que pode voltar para casa da mãe e do pai. Se você quer ter uma mentalidade que experimenta, se você quer trazer isso para você, queridos, tire a possibilidade de você voltar atrás. Porque você vai entender que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior e melhor daquilo que você tinha lá atrás. Se você olhar para a terra prometida, entender que Deus é maior do que os seus problemas, que à medida com que você traz a circunstância para aquilo que você está vivendo, que à medida com que você olha para você e olha para as circunstâncias, vai mudar o resultado do que Deus tem para você.